pessoal, como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam bem. Me chamo Dasley, trabalho na rede SES Educação, Sergipe, na unidade Nossa Senhora de Guadalupe, no município de Estância. E conforme falado pelo colega, professor Alex, estaremos juntos aí nessa parceria para essa nova forma de ensino e aprendizagem, que é o ensino não presencial. E juntos somos mais, juntos vamos vencer. Quero convidar vocês a nos somarmos nessa parceria forte para que possamos aí dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem muito importante, não só antes, mas também agora, certo? Não se sintam sós nesse momento, vamos juntos vencer essa, galera. Até mais, valeu! Olá galera, eu sou o professor Davi Fraga, professor da rede SES de Ensino, unidade Nossa Senhora de Guadalupe. Neste período atípico, eu, juntamente com outros professores de matemática da rede, desenvolveremos atividades não presenciais e queremos estar juntos de vocês, mesmo que virtualmente, desenvolvendo novas experiências de aprendizagens. Conte conosco, porque nós também contamos com vocês. Um abraço. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando, professor aqui da rede SES Educação Sergipe, em particular atuo na unidade Nossa Senhora de Guadalupe, no município de Estância, e juntamente aí com o professor Davi Fraga, estaremos dando início, com esta primeira aula não presencial, a essa nova forma de ensino e aprendizagem, que é este ensino não presencial. Desde já queremos fazer esse convite para que vocês possam estar conosco durante estes próximos meses, desta forma. Queremos convidar vocês a participarem, assistindo às aulas, respondendo questões, tirando suas dúvidas, porque isso é importante, que possamos assim mesmo, em meio a tudo isso que estamos enfrentando, juntos seguirmos firmes, neste processo de ensino e aprendizagem que mais do que nunca é importante. Então estamos aqui, aula de matemática, área do conhecimento, nível de ensino, 7º ano, ensino fundamental, anos finais, e quero convidar vocês para estarmos conosco aí, de duas formas. Primeiro, estaremos aqui trabalhando uma revisão de conteúdos vistos durante o primeiro bimestre, conteúdos esses que creio que alguns aí podem ter esquecido, outros precisam aí dar uma relembrada, E também, juntamente com esta revisão, a qual estaremos fazendo aqui durante esta e as próximas aulas, também estaremos trabalhando uma temática, que nesse tempo que estamos passando, mais do que nunca necessário é tocar nesta temática, que é a temática saúde em primeiro lugar. Então, aqui nós estaremos caminhando nestas duas bases, tendo como base este aspecto de revisão, de objetos de conhecimento matemático que estudamos aí no início do ano letivo, e ao mesmo tempo estaremos fazendo uso desta temática, a temática saúde em primeiro lugar. E vocês vão ver aqui como a matemática é importante dentro do aspecto da saúde, certo? E aí, para nós irmos avante, falaremos aí sobre a questão dos números inteiros, Então, nós vamos ver aqui como estes números esses que nós já estudamos anteriormente, como eles podem ser usados dentro dessa questão
da saúde, certo? E aí, em particular, nós temos uma situação bem interessante, que é a questão aí da temperatura de conservação dos alimentos em graus Celsius, né? Então, perceba aí que nós temos uma imagem, né, um slide, onde de um lado nós temos figuras aí, né, representando alimentos, abacaxi, né, alface, carne, né? E do outro lado nós temos aí, né, temperaturas que estão variando aí de 4 graus positivos até 18 graus positivos, né? E aí há uma informação importante aí deste lado das temperaturas, que fala que acima de 15 graus Celsius e abaixo de 46, né, nessa faixa aí, né, as bactérias que são responsáveis pelas infecções alimentares, elas tendem a crescer rapidamente, né? E caso os alimentos perecíveis fiquem expostos a essas temperaturas aí por mais de 4 dias, né, eles podem se tornar perigosos para o consumo. Então, perceba o quão importante é, né, sabermos qual a temperatura, né, estamos submetendo os nossos alimentos, né? Então, isso é de suma importância. Por quê? Porque pode prejudicar diretamente nossa saúde, certo? Então, veja aí, por exemplo, que ele fala de alimentos como queijo tipo Flamengo, né, ilha, né? Percebam que estes alimentos eles devem aí para terem uma certa durabilidade e não prejudicarem a nossa saúde, né, serem conservados a uma temperatura de 10 graus positivos a 12 graus positivos, né, nessa faixa aí, né? E aí, trazendo à tona algo que nós já vimos anteriormente, né, temos que todos esses números aí que estão neste primeiro slide, né, 4 graus, 5, né, eles são justamente aqueles números que nós vimos anteriormente, né, chamado de, alguém lembra? Números o quê? Não ouvi. Ah, muito bem, números naturais, isso mesmo, né? Porque eles obedecem aí, né, aquelas duas condições, né? Uma, eles começam em zero, né? Embora não esteja aí, daqui a pouco vocês vão ver, né? Eles começam em zero, né? E eles crescem, né? Ou seja, há uma soma, né? Eles crescem de 1 em 1. Então perceba que é justamente esses números que estão aí sendo apresentados como as temperaturas, né, de conservação dos alimentos, né? Mais 4, mais 5. Então essa sequência a partir do zero e que vai crescendo de 1 em 1 são aqueles números naturais. Muito bem. Indo para o próximo slide, perceba aí que agora nós temos uma situação em que nós temos o zero, né? Aí que é um ponto de congelação da água. E vejam que abaixo do zero agora nós também temos temperaturas. Só que diferente das temperaturas anteriores, né, representadas lá por números naturais, né, e justamente por haver esse acréscimo, esse crescimento de 1 em 1, né, colocamos aí o sinal de mais para indicar que há um crescimento a partir do zero, né, no sentido positivo, né. Vejam que agora nós temos outros números no sentido contrário, no sentido oposto ao zero, né? Só que agora eles vejam que eles têm algo em comum no sentido dos algarismos que nós utilizamos, né? 10, 18, 20. Só que percebam que, diferentemente da sequência dos números naturais, isto é, dos positivos que crescem de 1 em 1, esses aí eles agora decrescem de 1 em 1. E aí vocês lembram aí esses números, né? Que do zero, nesse sentido aí abaixo, eles decrescem de 1 em 1. Lembra como nós chamamos, né, esses números aí nos nossos estudos anteriores? Alguém lembra? E aí? Lembram? Ah, muito bem, são os números negativos. Isso mesmo, né? Números que obedecem esse padrão aí de decrescimento de 1 em 1, certo? Então, logo, imediatamente abaixo do zero, nós vamos ter o quê? O menos 1 grau. Né? Depois, menos 2 graus. Né? E assim sucessivamente, conforme está aí, né? Menos 10 graus, né? Que é justamente onde se dá a paragem da multiplicação bacteriana. Né? Temos aí menos 18 graus, né? Ou 18 graus negativos,
que é onde se dá a paragem da multiplicação microbiana, né? E aí lembram que nós vimos aí, né, situações além dessa, que essa daí justamente é uma clara aplicação desse tipo de número, né, negativo, né, em algo relacionado à saúde, né? E eu não sei se vocês lembram, mas nós também vimos outras situações, né? Por exemplo, quem nunca foi no mercadinho e chegou lá, né, viu ou se deparou com um produto desse tipo, né? Aí, né, carne congelada de frango, né, filezinho de peito, né? Eu creio que vocês já devem ter visto, né? E se atentem para uma coisa aqui no cantinho, aí, pertinho desse floquinho de neve aí, ó. Perceberam? Veja que há uma recomendação, né, dizendo que mantenha congelado. E aí veja que interessante para quem diz, esse tipo de número aí com sinal negativo, esse número negativo não tem tanto assim no dia a dia. Olha aí, nós já vimos uma situação aqui, acabamos de ver, relacionada à saúde, e agora acabamos de ver novamente que tem sim uma aplicação no dia a dia. Olha ele aí, menos 12 graus Celsius ou mais frio, né? Então percebam que esses números, né, negativos que seguem essa sequência de 1 em 1, eles também fazem parte, né, do nosso cotidiano. E acabamos de perceber, né, nos slides anteriores, né, o quão importante eles são dentro do aspecto da saúde. Né? Sem esse conhecimento desse tipo de numeração, né, como estaríamos em uma situação complicada no que diz respeito à saúde, né? Podendo aí sermos contaminados, né, e ficarmos assim enfermos. Então veja que nós temos as situações dentro da saúde onde nós utilizamos esse tipo de número, né, número com sinal negativo, número abaixo de zero, né? E além dessa situação, uma outra situação também, né, que não necessariamente ligada diretamente à saúde, mas de forma implícita também está, né, que é a questão aí do futebol, né? Futebol, vocês que acompanham, né, devem saber aí que os times, né, ou as seleções, eles têm aí 3 situações em um jogo, né? Eles podem vencer e cada vez que ele vence ele adquire uma certa quantidade de pontos, né? Eles podem empatar, né? E essa questão de empate também faz com que ele adquira uma certa quantidade de pontos, agora igual ao outro time que ele empatou, né? Questão da vitória, não. A questão da vitória, só um time ganha a pontuação, né? No empate, não. Nós temos aí essa questão da distribuição igualitária, né, do quantitativo de pontos. E temos a derrota, né? E na derrota, na verdade, o time ele sai perdendo, né? Então veja que nós temos aí 3 situações. Temos a situação do neutro, né? Todo mundo ganha aí aquela mesma quantidade de pontos. Temos a situação da vitória, onde só um ganha, né, aquela quantidade de pontos, e temos a questão da derrota, e é aqui onde eu chamo a atenção, né? Na derrota há um perder de pontos, né? Então justamente para chegarmos aí no quantitativo de pontos finais, né, o que está aí no slide intitulado de saldo de gols, né, é necessário nós fazermos aí algumas operações matemáticas, né, adição e subtração, onde nós somamos pontos obtidos através de vitórias, com pontos obtidos a partir de empates, só que agora nós subtraímos dos pontos referentes às derrotas. E assim nós chegamos no saldo de gols, né? E a pontuação, né? E percebam que os números negativos eles entram justamente nesse aspecto aí, né? Na questão da derrota. Então, cada derrota que o time, a seleção sofre, há uma perca de pontos, né? Há uma perda de pontos. E aí nós vamos perceber claramente que estamos diante de uma situação que nós vamos ter times aí, como vocês podem ver, né? Tipo a Chapecoense aí em 9º lugar, o Avaí em 10º, em que eles mais foram derrotados do que tanto tiveram empates como ganharam, né? Então perceba aí que eles estão com pontos negativos, né? Na verdade eles foram mais derrotados do que vencedores, né? Então vejam quão importantes esses números são, né? E aí é onde nós
chegamos também em outro tipo de situação. Vejam aí no slide, né? Que conta bacana, né? Que saldo, né? De conta bancária legal, né? 12 mil reais, né? De saldo aí, né? A pessoa obteve aí nesse extrato, né? Só que observem que no dia 10, né? Vejam que apareceu aí, né? 7 mil, só que antes desses 7 mil, inclusive antes do símbolo de reais, temos aí um sinal de menos, né? E justamente esse sinal de menos está indicando que houve uma retirada, né? Uma retirada do saldo que ele tinha inicialmente, né? Então, nós temos situações aí, né? 3 situações aí vimos, né? Vimos lá a questão da temperatura de conservação de alimentos, né? Onde também nós vimos ali, né? O filezinho de peito, né? Falando da temperatura a qual é melhor que ele esteja conservado. Vimos uma situação referente à questão de saldo de gols e estamos vendo agora uma situação financeira, né? Onde nós temos aí tanto números positivos, né? 12 mil, temos aí nesse extrato, né? 10 mil, mas também temos números negativos, né? Aí teve uma retirada de 7 mil reais, percebe? Né? Percebam que tanto temos aí esta retirada de 7 mil reais, como também logo aí abaixo, né, nesse extrato, no dia 11, temos outra retirada, né, novamente sinal negativo, né, de menos 5.500 reais. Né, então, 2 retiradas. Né. Então, está aí, é para vocês verem. Né, temos números positivos e números negativos. E com isso nós chegamos assim, né, à questão da sequência dos números inteiros, né? E só para deixar claro, né? Então nós temos aí agora 2 tipos de números, né? E que esses 2 tipos de números juntos formam um novo conjunto numérico, né? Que contém o conjunto anterior, isto é, o conjunto dos números naturais, né? Que nós já conhecemos eles, né? Aquela sequência lá, 0, mais 1, mais 2, mais 3, né? E vejam que sempre nessa soma aí, né, consecutiva de 1 em 1, né? Então, a diferença é que lá, né, quando nós estudávamos os números naturais no 6º ano, nós não víamos com frequência essa questão do sinal positivo, né? Mas que implicitamente, né, esta ideia já estava ali inserida, né? Ao passo que nós, quando nos referíamos a quantidades aí, né, 10, 20, 60, estávamos nos referindo a quantidades que estavam sendo adicionadas umas às outras. Né? Então, essa ideia de positivo, né, de adição, já estava implícita, né? Está implícita, na verdade, né? Na sequência dos números naturais, que é essa daí, 0, mais 1, mais 2. Agora, o que é diferente, né, que nós vimos aí no primeiro bimestre, né, e que estamos aqui vendo de forma em revisão, né, é essa outra sequência aí, né, à esquerda do 0, que apesar de utilizar os mesmos algarismos, né, dos números naturais, eles agora obedecem um padrão um pouco diferente. Né? Seguem a questão de ser uma variação de 1 em 1. Né? A diferença agora está na questão de como se dá essa variação. Né, que neste caso aí, essa variação ela é em decrescimento, né? É uma variação que está acontecendo, subtração sucessiva de 1 em 1. Né? E veja que agora eu também tenho um sentido infinito à esquerda de 0. Né? E justamente esses números aí, à esquerda do 0, que também obedece esse padrão de 1 em 1, só que em subtrações sucessivas de 1 em 1, né? É que, juntamente com os números que nós já conhecíamos, os números naturais, é que vamos formar aí um novo conjunto numérico que contém os naturais e contém também outros números diferentes dos naturais, né, mas que segue esse padrão de 1 em 1, né, que são esses números negativos, como nós vimos aí várias situações,
né, que fazem uso dos números negativos, inclusive a questão da saúde, quero frisar aqui, né, e nós vimos aí o quão importante é o conhecimento desses números negativos dentro do aspecto da saúde, né? Então, justamente esse novo conjunto numérico aí infinito dos dois lados, né, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, é que vai formar o conjunto dos números inteiros, né? Então, essa aí é a sequência dos números inteiros, certo? E está aí, né? Então, nós temos agora dois tipos, vamos dizer assim, de maneiras de números serem infinitos, né? Então, tem o sentido que nós já conhecíamos, positivo, né? E agora eu tenho uma outra forma que é o sentido negativo, né? O sentido à esquerda do zero, né? Então, que isso fica aí bem claro, né? Como nós tínhamos visto anteriormente, né? À direita do zero eu tenho números positivos, né? Que nós, para ir obtermos eles, vamos somando de 1 em 1, e agora à esquerda de zero eu tenho os números negativos, né? Que para eu obter cada um deles eu vou subtraindo de 1 em 1, e assim eu formo esse novo conjunto, né? Conjunto dos números inteiros, conjunto esse que nós representamos pela letra Z, né? Relembrando, naturais usamos a letra N, e inteiros usamos a letra Z. Então Z representa esse conjunto que está aí, né? Diante dos nossos olhos aí nesse slide, certo? Então, nós também vamos ver que, assim como nós temos lá nos números naturais a questão das operações, né, nós também vamos ter operações dentro dos números inteiros, certo? Então, só também frisando outra coisa, que percebam que para cada número positivo, né, mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente, eu tenho um número correspondente, só que com o sinal oposto, né? O sinal contrário, né? Então veja, eu tenho o oposto de mais 1 sendo menos 1, o oposto de mais 2 sendo menos 2, certo? Então veja que para cada número positivo eu tenho um número oposto, né? Que é o mesmo algarismo, né? Mas que está do lado oposto mesmo. Só olhar aquela coisa de simetria, né? Veja que para cada número positivo eu tenho um número negativo correspondente, certo? E aí, como eu disse a vocês, né, assim como nós temos aí a questão das operações para os números naturais, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, nós também vamos ter operações para os números inteiros, certo? Então, a partir de agora, né, vocês vão acompanhar aí, né, como disse inicialmente o professor Davi Fraga, né, que vai estar aí explorando algumas situações nas quais nós utilizaremos operações com esses números, aqueles que já conhecíamos, os naturais, mas agora também trazendo aí esses números negativos, né? Esses números, né, com sinais de menos, né? Esses números inteiros, certo? Então, valeu aí, galera, continuem conosco, né? E até a próxima. Vamos continuar aí nessa questão das operações, certo? Um abração.